Chegou agora, rola iniciativa, com o retorno aí da segunda temporada da Lenda de Vox Machina. Nós vamos falar hoje de um personagem que é o Percival, ou Pierce. É, aquele cara das pistolas que se atira em todo mundo. Nós vamos explicar quais são os poderes dele. Ele foi aí o grande destaque, acho que da primeira temporada, onde a história dele foi a mais desenvolvida entre os personagens. Então sempre surge a dúvida da onde é esses poderes. E sim, eles fazem parte de uma subclasse de uma determinada classe do D&D quinta edição. E hoje eu vou explicar para você como você pode se tornar um Gunslinger ou pistoleiro. Bom, eu não vou enrolar vocês para falar qual é a classe, coisas assim. Já vou adiantar para vocês que é do guerreiro. Os guerreiros normalmente trabalham aí nas armas marciais, ou então no arco e flecha, machados, espadas, coisas desse tipo aí, que normalmente eles se especializam. O Gunslinger é aquele cara que está arriscando, pelo menos dentro do cenário aí do D&D, a gente tem aí como se a pólvora estivesse sendo descoberta e aí algumas tecnologias estão sendo desenvolvidas. Então sempre existe a chance de não funcionar direito. E é aí que entra o legal da classe. Ele vai ter também essa possibilidade aí das falhas, mas você pode ter o benefício de uma tecnologia aí mais avançada. Num mundo de alta fantasia, isso aí pode ajudar a equilibrar aí, de repente, o guerreiro junto contra magos e coisas desse tipo. Ou não, né? De repente, se isso explodir tudo na sua cara, não vai ajudar muito. Mas hoje a gente vai explicar então a subclasse que chama Gunslinger, ou pistoleiro numa tradução livre. Só para esclarecer, ela é uma subclasse criada pelo DM do Critical Role, o Matthew, aonde ele deu para esse personagem essa característica. E ele desenvolveu toda uma trama em cima disso, conforme a primeira temporada vocês puderam acompanhar. Então ela não é um material ainda oficial para eventos de D&D onde você pode usar o personagem, mas ele já faz parte aí do material que é divulgado, que você pode estar usando na sua mesa e coisas desse tipo. Ele só não é permitido ainda em mesas oficiais e coisas desse tipo. Então você pode usar à vontade aí tudo que eu vou estar falando, pois essas informações estão no site D&D Beyond. Bom, ela é uma subclasse que você vai escolher no terceiro nível, assim como todas as outras aí de todas as classes. O que você já recebe logo de cara? Proficiências em arma de fogo. A partir desse momento, você já pode estar usando sua arma de fogo, mas a partir desse momento você vai poder somar o seu bônus de proficiência no seu ataque, tornando você um pistoleiro muito mais perigoso. Além disso, você vai virar um armeiro. E o que é isso? Você vai ter proficiência em ferramentas de armeiro, né? Em ferramentas aí para você poder forjar as suas armas, para ser mais exata. Acho que é a palavra melhor que funciona aí. Então você vai poder criar a sua munição pelo metade do custo. Então você não precisa mais achar lugares para comprar, você precisa só do material para estar fazendo e do local, né, adequado para isso. E você consegue forjar as suas munições pela metade do preço e também consegue consertar as suas armas e até mesmo criar novas armas. Um pouquinho aí a critério do mestre, então sempre bate um papo com ele, vê o que vocês podem fazer em comum acordo também para não desequilibrar a mesa, né? E aí você consegue criar novas armas. Lógico, você precisa ter um ambiente adequado, você não pode estar no meio da floresta e resolver criar uma arma que você precisa de uma forja, por exemplo. Então você ainda vai precisar de local adequado e você pode utilizar as suas ferramentas. A vantagem é que você pode arrumar a sua arma caso aconteça alguma coisa, porque pode acontecer. E aí vai entrar nas características das armas. As armas têm algumas características que eu vou estar explicando para vocês agora. Bom, como é uma nova tecnologia, sempre pode dar algum problema e alguma falha. Então, cada arma tem um número que diz qual é o número da sua falha. Que se ocorrer de sair esse número na sua rolagem do D20, tá? Não é somando os seus bônus, é só no número ali natural que sair no dado, ela vai travar, ela vai deixar de funcionar. E aí você vai precisar fazer aí um teste de ferramentas, né? Para poder estar destravando a sua arma. Caso você falhe, você pode gastar uma ação durante um combate para tentar destravar a sua arma. Se você falhar no seu teste,
ela simplesmente não vai funcionar mais durante aquele combate e você vai ter que arrumar ela num tempo maior, ou seja, fora de combate. Além disso, ela também tem a questão da recarga. Ela não pode sair atirando infinitamente. Então você tem que recarregar ela conforme a característica de cada arma. Algumas têm mais munições, outras têm menos munições antes da recarga. E nisso você também gasta uma ação para recarregar a sua arma e precisa ter a outra mão livre. Então você não pode estar carregando outra coisa, como um escudo, por exemplo, uma tocha, outra arma, coisas desse tipo. Nada impede que você saiba também lutar com outros tipos de arma. De repente a arma trava, ou você fica sem munição ou algo assim. É bom você ter aí uma outra arma da mais tradicional aí à disposição. Pelo menos uma adaga, né? Para você não ficar totalmente desarmado. Né? Se puder ter uma arminha melhor, né? Não custa nada. Afinal, você é guerreiro e sabe usar as outras armas também. Outra característica de arma é que ela pode ter a munição explosiva. E aí, no caso, ela dá um dano e ainda dá mais um dano em quem não passar num teste de destreza, que é CD8, mais a sua proficiência, mais o seu bônus de destreza, a dificuldade. Caso essa pessoa até 1,5 m não passe, ela recebe 1 de 8 de dano. Além disso, tudo que eu falei, existe um outro problema. Como é uma nova tecnologia, a munição para você comprar pode não ser muito fácil de achar ou de repente até ilegal, né? Dependendo da campanha, da cidade que você se encontra. Então você pode ter aí alguma dificuldade. E mesmo para produzir, como eu falei, como você precisa de um local, pode ser que os locais que você procure não deixe você produzir até pelo perigo. Né, de repente explodir alguma coisa, de repente a forjaria pode não aceitar que você faça o serviço. Lembrando que nenhuma forjaria vai saber fazer na maioria dos casos, pode ser que tenha alguém que entenda disso. Então você sempre tem que procurar aí um lugar um pouco mais difícil, talvez de sim conseguir, aí até pode rolar um roleplay, algumas dificuldades. Então é bom você estar preparado para agir de outra maneira, não depender exclusivamente das suas pistolas. Bom, vamos aos poderes. Quando você entrar no terceiro nível, você vai aprender a fazer truques com o tiro, tipo desarmar, ferir, coisas desse tipo que você vai conseguir. Então no terceiro nível você vai ter direito a escolher 2 deles. E aí você consegue escolher novos truques em alguns níveis, né? Do 7º, 10º, 15º e 18º. Cada vez que você ganhar um truque novo, você pode substituir os truques que você já possuía por outros. Então você pode trocar nesse meio do caminho. Você tem que gastar alguns pontos para poder estar fazendo esses truques. E que pontos são esses? São os grits. Não tem uma tradução literal é garra, fica bem estranho, tá? Então pontos de grit, pontos de truque, por assim dizer, poderia ser de repente, aonde você vai ter o seu bônus de sabedoria com no mínimo 1. Então é importante que você tenha uma sabedoria alta, para você ter mais pontos, porque cada truque gasta uma certa quantidade de pontos. E esses pontos, conforme eles zeram, você recupera eles a partir do momento que você fizer um descanso curto ou um descanso longo. Ainda existe outro meio de você recuperar esses pontos. Se você tirar um 20 natural, você recupera 1 ponto. Ou se você derrubar uma criatura de importância, tá? Isso aí fica a critério do mestre, você também recupera 1 ponto. Então não adianta você derrubar aquele kobold mais ou menos. Alguns truques precisam fazer CD de resistência. E qual que é o CD da sua resistência? CD é 8, mais o seu bônus de proficiência, mais o seu bônus de destreza. Essa vai ser a dificuldade que a criatura alvo vai ter para se salvar aí do seu truque, ou tomar metade do dano e assim por diante. Tá, Lê, legal. Já sei agora como faz, o que acontece. Mas quais são esses truques? Bom, o primeiro é tiro de intimidação. Você, com o som da sua arma e a explosão, você consegue ter uma vantagem no teste de intimidação gastando 1 ponto. Então, se você quiser intimidar, o tiro atordoante, você vai dar um tiro normal, mas vai gastar 1 ponto. A criatura toma o dano e ela tem que fazer um teste de resistência de constituição para não ficar atordoada. Caso aconteça dela ficar atordoada, ela tem desvantagem para atacar até o final do próximo turno. Tiro certeiro, você pode gastar 1 ponto para ter vantagem no seu ataque, ou seja, rolar 2 de 20 para ver se você acerta. Disparo de desarmar, ou seja, você consegue tirar o que tiver na mão da pessoa, sabe aquela vez que eu não acerta a arma, coisa assim? Então, você vai rolar um ataque normal, se você acertar, você rola o seu dano normal da arma, tá? Então não vai ser só desarmar, só que se ela não passar num teste de resistência de força,
ela perde um objeto que está na mão dela, a sua escolha, tá? Você pode escolher, e esse objeto é empurrado 3 metros para longe da criatura, né? Para o lado oposto que veio o tiro, lógico. Tiro potente, você vai gastar um ponto também e aí você vai rolar normal o seu ataque, vai rolar o seu dano normal e a criatura alvo tem que fazer um teste de resistência de força, ou ela fica caída ou ela é empurrada 4,5 metros para longe de você. Tiro perfurante, ele vai atravessar o seu oponente, é isso mesmo, você vai gastar um ponto quando você fizer o ataque e em caso de acerto você vai rolar com um teste para qualquer inimigo que esteja diretamente na mesma linha atrás, só que com desvantagem. O problema é que quando você faz isso, a sua arma aumenta em mais 1 a chance de falha. Então o número aumenta um pouquinho mais dependendo da sua arma. A criatura precisa estar dentro do alcance da sua arma, tá? Então não é infinito, ela não vai seguindo. O único tiro que pode ter a falha é no primeiro, tá bom? Então nas outras rolagens todas não vai ter a falha, na verdade é só para ver se você acerta ou não. O tiro violento, você pode gastar um ou mais pontos de grit, né? Que conforme cada ponto que você gasta, você ganha um dado adicional de dano na arma. Só que para cada ponto que você gastar, você ganha mais 2 pontos aí de chance da arma travar. Então se você tentar muita potência, pode ser que a arma trave muito fácil. Com qualquer número aí ela tenha essa trava. Então veja que mesmo que você tenha aí, você gaste muitos pontos para dar um dano grande, mas a sua margem de chance da arma travar começa a ficar muito grande, mesmo que você role aquele número e tenha um acerto, ela trava e não realiza o tiro. Então não adianta falar, mas chegou a 10, mas com 10 eu acerto o adversário. Na verdade ela trava antes de você conseguir fazer o tiro. Então tome cuidado aí, se você aumentar muito o dano, pode ser que a arma falhe, a chance vai aumentando bastante. Winning Shot, na verdade é um tiro em movimento, por assim dizer. Você consegue dar um tiro no seu alvo e você pode gastar um teste, ele faz um teste de força e caso ele falhe, ele fica derrubado, caído no chão. Mas não acabou, nem só de truques você vive, você ainda ganha alguns outros poderes. No 7º nível você ganha saque rápido e aí você rola... E aí você soma a sua proficiência na sua iniciativa, ou seja, você começa a sacar mais rápido, ser mais rápido para agir. Além disso, a vantagem é que você pode guardar uma arma e sacar outra como uma única interação com um objeto, que é o que você pode fazer numa ação sem ter que gastar ação. Ou seja, você poderia atirar com uma, guardar e sacar outra e atirar novamente, caso você ainda tenha algum ataque aí disponível. Reparo rápido. No 10º nível você pode gastar um ponto seu para reparar uma arma que não está quebrada, né? Aquela que só travou, você ainda não falhou, como uma ação bônus, ou seja, você não gastaria uma ação sua para estar fazendo isso e você conseguiria agir normalmente. 15º nível, recarga relâmpago. Você recarrega uma arma como uma ação bônus. Antes você gastava uma ação sua, você poderia se mover e gastar uma ação para recarregar a arma. Agora é só uma ação bônus. Lembre que uma ação bônus você só pode fazer uma por turno, tá bom? Então tome cuidado que tem outros poderes, tanto do guerreiro, que utilizam a ação bônus e aí você não vai poder estar fazendo. 18º nível, tiro certeiro pode ser chamado, eu acho que é uma tradução um pouco melhor do que a tradicional aí do Google Tradutor, né, para ser mais exato. Você começa a ter o crítico sendo 19 ou 20 e você também recupera um ponto de grit conforme você tirar 19 ou 20, então fica um pouquinho mais fácil, mas aí você já tá no 18º nível, né, você tem que ser bom mesmo. E no 18º nível você ganha um segundo poder e último, que é a hemorragia crítica. Quando você fizer um crítico, você consegue ainda, o seu inimigo fica com uma hemorragia. Então ele recebe mais metade do seu dano final, ou seja, tudo que você somou, você ainda dá mais metade no final do próximo turno. Bom, esse aí foi o Gunsfire, ou Pistoleiro, como vocês preferirem, que é do Pierce, aí do Vox Machina, e que você conheceu um pouquinho mais. Se você quiser saber como os poderes dele funcionam, eu recomendo que você assista a primeira temporada, caso você não tenha assistido. Lá aparece bastante os poderes dele. A gente pretende trazer os outros personagens aí que alguns já andaram pedindo pra gente nos comentários, mas a gente tá aí atrás de mais informações para poder trazer um vídeo legal para vocês. E aí eu gostaria do comentário de vocês colocassem, vocês acham que é uma subclasse legal, você acha que ela desequilibra a mesa, qual é a sua opinião? Ela é muito forte em relação às subclasses
oficiais, por assim dizer, né, do D&D quinta edição, ou dá para ter ela na mesa que vai ficar equilibrado e tudo bem, o mestre também pode dar um jeitinho de equilibrar aí e sem problema nenhum ter essa subclasse aí bem diferente do que a gente está acostumado aí no mundo de medieval de fantasia, pelo menos do D&D. Outros cenários já possuem armas de fogo que aparecem, mas isso aí é uma novidade, por assim dizer, apesar de já existir no livro do mestre há bastante tempo, mas a gente praticamente não usa isso, ou pelo menos eu não uso, né? Não sei os outros. E se você ficou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho, assim você fica sabendo quando sai vídeo novo. Deixa o seu like pra gente ficar feliz, sabendo que você tá gostando dos vídeos que a gente tá produzindo. Bom, espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!